E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça no mundo dos adjetivos? A gente vai fazer aqui uma análise completa, detalhada, com foco total no que as bancas de concurso realmente cobram. O objetivo é transformar esse assunto em pontos garantidos na sua prova. Vamos lá? Então, vamos ser sinceros. Muita gente olha para adjetivo e pensa: isso é fácil, matéria de escola. Mas a verdade é que as bancas adoram criar armadilhas com eles. A grande questão é: será que a gente sabe diferenciar quando é um ponto ganho e quando é uma pegadinha que pode custar caro? É isso que a gente vai descobrir junto agora. Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de ataque. A gente vai começar lá da base, do essencial, e vai avançando passo a passo de forma bem lógica até chegar naquelas dicas de ouro. A ideia é não deixar nenhuma dúvida para trás. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Para dominar de vez os adjetivos, a gente precisa, antes de mais nada, entender qual é a função principal deles. Essa é a base de tudo, e entender isso bem já evita um monte de erro bobo na prova. Olha, a ideia é super simples, mas é a chave de tudo. O adjetivo é o melhor amigo do substantivo. Ele está sempre ali do lado, dando uma característica, uma qualidade. Em casa grande, grande está falando como é a casa. Em tempo chuvoso, chuvoso está descrevendo o tempo. Simples assim. Guarda isso, porque todo o resto parte daqui. Ok, agora a gente sobe um degrau. É aqui que o assunto começa a ficar mais técnico. E é exatamente aqui que as bancas de concurso separam quem estudou de verdade de quem foi só na sorte. Entender as classificações é fundamental para não cair em pegadinha de interpretação. Saca só que interessante isso aqui. A posição do adjetivo muda completamente o sentido. Quando a gente fala linda flor, a beleza parece uma característica que já é da flor, tá grudada nela. Mas se a gente fala a flor é linda, a beleza é uma constatação daquele momento, ligada pelo verbo é. Essa diferença de função sintática é o tipo de detalhe que as bancas adoram cobrar. Outro jeito de classificar os adjetivos é olhando a origem deles. Palavras como belo e bom são simples, são a matéria-prima. Já luso brasileiro junta duas ideias, é composto. E bondoso vem de bom, ou seja, é derivado. Entender essa formação de palavras ajuda a resolver um bocado de questão. Agora, atenção máxima aqui, porque a gente chegou num dos pontos que mais derrubam candidatos em prova: a concordância. É uma regra de ouro. O adjetivo tem que conversar com o substantivo, concordando com ele em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Vamos ver os detalhes. Bom, sobre o gênero, é como se tivéssemos dois times. O time dos uniformes, como feliz, que serve tanto para homem quanto para mulher, e o time dos biformes, que tem uma forma para cada um, tipo bom e boa. Parece básico, né? Mas na hora de reescrever uma frase na prova ou na redação, isso faz toda a diferença. Dá uma olhada nessa tabela. Ela é tipo um mapa do tesouro para o plural dos adjetivos. O segredo está todo na terminação da palavra. Por exemplo, terminou em L, a gente troca por is. Fácil vira fáceis. Terminou em M, troca por Ns. Bom vira bons. É bom dar uma pausa aqui e memorizar essas regrinhas, porque isso é muito cobrado. Beleza, já vimos flexão, agora vamos falar de intensidade. É a hora de dominar os graus do adjetivo. É aqui que a gente usa eles para comparar uma coisa com a outra ou para botar uma lupa numa qualidade, para intensificá-la. As bancas adoram explorar as estruturas e as exceções desse tópico. No grau comparativo, a estrutura é bem marcadinha, não tem muito erro. Se a ideia é de igualdade, a gente usa a fórmula tão quanto. Se for para dizer que algo é superior, mais que. E se for inferior, menos que. O negócio é bater o olho na frase, identificar esses bloquinhos e entender a relação que está sendo criada. E quando a gente quer exagerar, levar a qualidade lá para o topo, aí entra o superlativo. A gente pode fazer isso de forma analítica, usando uma palavra de intensidade, como muito, extremamente, ou de forma sintética, colocando um sufixo no final, como íssimo ou érrimo. Falar muito inteligente ou inteligentíssimo dá na mesma, mas as provas adoram pedir para a gente trocar uma forma pela outra. Isso aqui, pessoal, é uma mina de ouro para concurso, os superlativos irregulares. Na norma culta, a gente não fala muito bom, a gente fala ótimo. Não se fala muito mal, mas sim péssimo. Conhecer essas formas especiais é um baita diferencial, porque elas fogem da regra geral e, claro, despencam umas provas. Pronto, agora vamos entrar naqueles detalhes finos, sabe? Aquelas cascas de banana que as bancas colocam nas questões para testar quem está realmente atento e quem estudou a fundo. São esses detalhes que muitas vezes decidem uma vaga. Pensa assim,
A locução adjetiva é basicamente um adjetivo disfarçado. É quando um grupinho de palavras, geralmente uma preposição mais um substantivo, faz o trabalho de um único adjetivo. Entender essa estrutura é a chave do negócio. E olha só que bacana como funciona na prática. Casa de madeira vira casa madeireira. Um vestido de seda é um vestido sedoso. As bancas amam pedir para fazer essa troca, essa substituição. Então, ter esse vocabulário na ponta da língua é um grande trunfo. Esse aqui é mais tranquilo. Adjetivo pátrio serve para indicar a origem de alguma coisa ou de alguém. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Em São Paulo, paulista. Na cidade do Rio, carioca. É simples, mas a gente precisa saber identificar na hora da prova. Ufa! Chegamos na reta final. Agora é a hora da gente amarrar todas as pontas, esclarecer as dúvidas mais comuns e consolidar tudo com umas dicas bem práticas para o dia da prova. É aquela revisão final para garantir os pontos. Essa aqui é a mãe de todas as confusões, mas tem um macete. O adjetivo se liga ao substantivo, homem rápido. Já o advérbio modifica o verbo, a ação, corre rapidamente. A pergunta mágica é, essa palavra está falando sobre o nome ou sobre a ação? A resposta mata a charada. E cuidado com essa outra armadilha aqui. A mesma palavra pode ser de classes diferentes dependendo do contexto. Em o pobre homem, pobre é uma qualidade do homem, então é adjetivo. Mas se a gente fala o pobre precisa de ajuda, a palavra pobre virou a própria pessoa, se tornou um substantivo. A dica de ouro aqui é o artigo o. Se ele apareceu, provavelmente substantivou a palavra. Então, para fechar com chave de ouro, vamos ao resumão. Primeiro, concordância é a lei. Adjetivo segue o substantivo. Segundo, a posição dele na frase importa e muito. Terceiro, grau serve para comparar ou para intensificar, não confunda. E quarto, viu uma preposição mais um substantivo juntos, desconfie que é uma locução adjetiva. Grava isso. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Depois de tudo que a gente passou, desde o básico até as pegadinhas, qual desses pontos fez você pensar, aqui eu preciso dar uma atenção especial? Identificar esse ponto fraco e focar nele pode ser exatamente o detalhe que vai fazer a diferença na sua classificação final.